começar mais uma aula, a terceira aula sobre Grécia Antiga. E para iniciar, assim como a semana passada, vamos fazer uma breve revisão sobre o que nós vimos na última aula. Então, nós falamos sobre as periodizações, na verdade, a periodização no período da Grécia Antiga, onde nós tivemos o período micênico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Na última aula, nós vimos mais especificamente o período micênico, também chamado de pré-homérico. Nesse período, nós vimos, primeiro, a formação da cidade, a formação da sua civilização com os povos aqueus, dórios, jônios e eólios. Vimos que os aqueus, a princípio, dominaram sobre os jônios e os eólios, e depois os dórios chegaram com muita força e se sobrepuseram a todas essas outras civilizações, gerando a primeira diáspora grega e consolidando o que seria a formação da Grécia Antiga e o fim do período micênico. Durante o período micênico, os aqueus, no seu momento de auge e de conquista significativa, eles também travaram uma guerra ferrenha contra os troianos, Troia, que ficava do outro lado do mar Egeu. O intuito dos reis, como Agamenon, era conquistar a Troia e controlar todo o mar Egeu, então toda a forma econômica, toda a forma comercial que existia através do mar Egeu. Finalizamos falando sobre as características desse período micênico no que tange à economia. Então, era um período onde a economia é pautada na agricultura e em comércios marítimos, certo? Esse tipo e essa característica econômica vai perdurar por bastante tempo em muitas cidades da Grécia Antiga. Dito isso, vamos para a aula de hoje. Período homérico. Vamos relembrar que lá na semana passada eu falei que o período homérico tem esse nome justamente por conta de Homero, que foi um escritor que fez duas obras, Ilíada e Odisseia. Nessas obras ele conta a viagem de Ulisses, na verdade ele conta a participação de Ulisses na Guerra de Troia e no segundo livro ele conta o retorno de Ulisses até as terras gregas, certo? O que aconteceu de importante neste período? A primeira diáspora. Então, a primeira diáspora, como nós vimos na semana passada, ela marca o final do período micênico. Então, os dórios, como nós já vimos, dominaram toda a região e provocaram um colapso na cultura que existia antes, que era a cultura micênica, que tinha esse nome porque a principal cidade neste momento histórico era a cidade de Micenas. Isso causou a primeira diáspora, porque os povos tiveram que sair das suas regiões por conta da dominação dória. Esse foi o primeiro movimento de diáspora da Grécia Antiga. Depois desse processo e da dominação dória, como que eles se organizaram e reconstruíram a organização social e política da Grécia? A organização foi feita através de gênos. O que são esses gênos ou genos? Eles eram agrupamentos de pessoas que se agrupavam através do seguinte perfil. Eles eram grupos de uma mesma família que possuíam o mesmo antepassado ou cultuavam os mesmos deuses. Então, a característica, o perfil para se formar um gênero era ser da mesma família ou ter os mesmos antepassados ou mesmo cultuar os mesmos deuses. E muitas vezes as três opções de uma só vez. Esses gêneros, que começaram como formas familiares, eles foram se agrupando e formando frátrias. O que eram as frátrias? Era um conjunto de gêneros. Então, o gênero, eu tenho a família, o pater, ou seja, a figura masculina paterna, como líder dessa comunidade, que vivia através de cooperação, então todos trabalhavam para um bem comum, cultivavam a terra de um bem comum. E aí esses gêneros foram encontrando outros gêneros com cultos semelhantes, características parecidas e foram se juntando para se fortificar e se transformando em frátrias. Essas frátrias, quando eram somadas a outras frátrias, se tornavam tribos. E essas tribos, quando se somavam a outras tribos, vão se formar a polis.
Então, é um processo. O genus, na verdade, ele é o embrionário do que a gente vai chamar de cidade-estado ou polis grega. Então, a polis grega ela vai ser formada a partir de comunidades familiares que vão se agrupando e à medida que esses agrupamentos vão crescendo, eles vão se transformando em frátrias e conforme eles vão crescendo em tribos e essas tribos vão crescer de um tamanho tão significativo que vai passar a ter uma organização pública maior, que vão ser as polis, cidades-estados. Tudo bem? Bom, e como que era a vida social e econômica neste período? Primeiro, laços de cooperação. Como eu disse no slide anterior, essas famílias se juntavam e elas viviam através de uma cooperação mútua, onde todos plantavam, colhiam, trabalhavam na terra e todos tinham direito àquela terra. Por isso, laços de cooperação. Coisa muito difícil de a gente enxergar hoje no mundo estritamente capitalista que nós temos, onde você tem a propriedade privada, o lucro inserido na sociedade. Outra coisa que aconteceu, essa organização, ela agrupou as terras. Então, começou a se distinguir os aristói ou agatói, que significavam bons ou melhores, dos cacóis, que vão significar maus ou piores. O que significa isso? Os aristói e agatói foram os povos, os guianos, que conseguiram ficar com as melhores terras. Por conta de sua localização, por conta do cultivo da terra, o fato é que eles conseguiram prosperar mais, porque eles tinham terras mais férteis. E eles começaram a se auto-intitular como bons ou melhores, em detrimento daqueles que não conseguiam terras boas e por isso não conseguiram produzir tanto, os cacóis, os maus. Esse é o cenário do período homérico. Então nós tivemos a primeira diáspora, que foi o domínio dório sobre os outros povos, a organização em guenos, ou seja, agrupamentos familiares com laços de cooperação, o crescimento desses guenos, que vai dar origem a cidades-estados, e a divisão desses guenos em terras muito férteis e terras pouco férteis, que foram distribuídas entre Aristói e Cacói. Na verdade, elas não foram nem distribuídas. As pessoas que conseguiram pegar essas terras férteis se auto-intitularam Aristói e Agatói. E como vai se dar o processo para o próximo período, o período arcaico? Justamente com a consolidação das polis. Os guenos evoluíram tanto que chegaram a um ponto de uma cidade pública grande que necessita de uma organização maior da sociedade. E é aí que surge a polis, e é neste momento que a gente tem o início do período arcaico. As polis também podem ser chamadas de cidades independentes, justamente pelo fato de que cada uma delas vai ter autonomia de distinguir como vai ser sua forma de política e de economia. Outro nome dado também, cidade-estado. Bom, as polis eram divididas em área urbana. Normalmente, a área urbana ficava em terrenos mais elevados para proteger a sede e o centro da cidade, onde ficava na área urbana, e nessa sede, nesse centro, é onde a gente vai ter concentrado o núcleo político e religioso daquela cidade-estado. Então, a política e a religião eram muito valorizadas e muito misturadas, e elas precisavam ser protegidas, por isso elas ficavam normalmente em terrenos mais elevados. A outra área, maior e tão significativa quanto, era a área rural. Por que tão significativa? Porque é dali que saía todo o sustento da cidade-estado, uma vez que a economia ainda se mantinha agropastoril, ou seja, agricultura e criação de animais. E quais são as características desse período arcaico e principalmente da população neste período, da civilização grega? Primeiro, mesma língua e base religiosa. Eles eram todos politeístas. As divindades, os deuses na Grécia Antiga é extremamente significativo. Muitos alunos, eu tenho certeza que conhecem alguns deuses, gostam de alguns e amam mitologia grega, que vem justamente das bases religiosas da civilização grega deste período. Eles eram oficialmente chamados de helenos. Lembra lá na primeira aula, Hélade, que era o território que caracterizava fisicamente o espaço da civilização grega, que se chamava Hélade.
Então, agora eles não só estão nesse espaço, como eles praticam a mesma religião, a mesma cultura e a mesma língua. Logo, eles se tornaram helenos. Neste momento histórico vai aparecer uma palavrinha, um conceito muito utilizado que se chama bárbaros. Quem eram os bárbaros? Muitas vezes nós vimos filmes épicos de civilizações antigas, Roma antiga, Grécia antiga, e a gente tem uma visão de que o bárbaro é aquele carinha meio sujo, meio parecendo animal, que é muito selvagem para ser uma pessoa. E não é isso. O conceito de bárbaro surge neste momento histórico para definir toda pessoa que não pratica as mesmas culturas e religião grega e principalmente não tem a mesma língua grega. Logo, a gente está falando do estrangeiro. Qualquer estrangeiro para os gregos, qualquer pessoa que não partilhava da mesma língua e cultura e costumes, era chamado de bárbaro. E por fim, vai surgir nesse período também a demos. O que é a demos? Demos significa povo, e demos vai ser um espaço na área urbana das polis que vai ser cultuado a prática da retórica. Como assim? Bom, é nessas demos que vai surgir muitos estudos filosóficos e muitos filósofos que são estudados até hoje, inclusive nas aulas de filosofia na escola. A ideia da demos é de que houvesse um espaço para se discutir as políticas e as práticas sociais da cidade-estado. Todas as cidades-estados tinham isso? Não. Qual que é a cidade referência nisso? Atenas. Então, a gente tem Atenas como uma cidade democrática, mas cuidado, democracia nesse período não significa que todos têm acesso a estar na demos, todos são povo e têm voz e vez de falar, muito pelo contrário. Atenas foi uma das cidades-estados que mais menosprezou as mulheres, por exemplo, e que existiam diversos escravos fora desse privilégio, certo? Bom, segunda diáspora. Quando que isso aconteceu? Lembra da historinha Agatói, Cacói, melhores, piores, bons e maus? Então, é justamente deste processo que vai emergir a segunda diáspora grega. Quando esses cacóis começaram a ficar com as terras muito ruins e improdutivas, eles não conseguiam se alimentar nem produzir o suficiente para sua manutenção econômica e mesmo de subsistência. Foi nesse momento que eles começaram a sair para outras regiões, as regiões que vão ser conhecidas no futuro como a Magna Grécia, que nós vimos lá na primeira aula. Nessas regiões que estão mostrando aqui no mapa, a Magna Grécia, esses cacóis foram se estabelecendo na Ásia Menor, no litoral do Mar Mediterrâneo, Egeu, Mar Negro e na costa da Península Itálica. Esses cacóis formaram aí colônias gregas. Então, olha só, o domínio dos aristóis deixou os cacóis sem terra. Esses cacóis, esses camponeses, precisaram migrar e buscar outras terras férteis para eles conseguirem produzir. E é aí que a gente tem a segunda diáspora grega. É o movimento que forma a Magna Grécia, as colônias gregas. E apesar deles terem saído para outras regiões, eles não deixaram de cultuar e cultivar todos os costumes gregos. Bom, este processo, essa segunda diáspora, também foi responsável pelo maior intercâmbio cultural que a Grécia Antiga viveu, justamente porque esses gregos levaram toda a bagagem e os costumes dele, e a partir daí começaram a existir diversas trocas dos lugares onde eles estavam. E é por isso que cada vez mais, neste momento histórico, a Grécia vai disseminando sua cultura, uma cultura que mesmo com o fim da civilização, ela não vai deixar de existir. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se caso ficou alguma dúvida, deixe lá no post de dúvidas, comente aqui que eu vou respondendo para vocês, certo? Semana que vem, continuamos com a Grécia Antiga na nossa última parte, nos 2 últimos períodos. É isso, até lá, um beijo!